Boa noite, graça e paz a todos. Nós tivemos um probleminha com a nossa internet, né? Então eu quero pedir desculpa aos irmãos por não ter transmitido o culto no horário, né? Então nós vamos, nesse momento, transmitir o nosso culto. Quero que você seja bem-vindo, né? Você que está aí no seu lar, na sua casa, que nós possamos adorar o nosso Deus, nós possamos ouvir a palavra, que nós possamos ser edificados, né, pelo Santo Espírito de Deus nessa noite, e que nós possamos a cada dia querer mais de Deus em nossas vidas, para que Ele continue nos abençoando. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, ó Pai, nós nos alegramos nessa noite, por estarmos na Tua casa, por estarmos na Tua presença, Deus. Que o Senhor possa nos abençoar, Senhor Deus, nessa noite. Que o Senhor possa aceitar a nossa adoração, o nosso louvor, as nossas súplicas, ó Pai. Nós somos Teus filhos, ó Pai, necessitamos da Tua presença em nossas vidas. Necessitamos do Teu auxílio, ó Pai, da Tua presença, da Tua unção, Senhor Deus poderoso, sobre nossas vidas, sobre a vida das nossas famílias, dos nossos filhos. Que o Senhor continue cuidando de cada um de nós, que o Senhor continue abençoando cada um de nós, que o Senhor continue colocando, Senhor, os bênçãos sem medidas na vida do Teu povo. Que o Senhor possa, Deus, fazer com que tudo isso que nós estamos passando, que passe logo, para que possamos estarmos em comunhão aqui na Tua casa, juntos, para continuar adorando e louvando o Teu santo nome. Que o Senhor possa receber o nosso culto, a nossa adoração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos louvar a Deus. Te louvar, te agradecer, há tantas formas e expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos. Teu amor me faz estar sempre de pé, te louvar, te agradecer, há tantas formas e expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos. Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Tudo posso, Deus me fortalece. As coisas velhas se foram, tudo novo fará. Recebi o sentido de viver. Esta é a razão que me faz cantar. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso, Deus me fortalece. As coisas velhas se foram, tudo novo fará. Descobri o sentido de viver. Esta é a razão que me faz cantar. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo
posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo novo se fará. Amém.
Graça e paz, queridos, da Primeira Igreja Batista de Franco da Rocha, amigos, visitantes que acompanham nossas transmissões. Hoje nós tivemos um problema com a nossa conexão, que caiu minutos antes da transmissão e nós não pudemos transmitir ao vivo. Então nós gravamos e agora você está recebendo aí a gravação pelo YouTube, e pedimos perdão para você que ficou aguardando aí a gente online. Amém? Quero lembrar os irmãos que nós fizemos uma votação na nossa comunidade para se nós deveríamos retornar ou não aos cultos, e venceu com uma boa margem de nós retornarmos agora dia 4/10. Então, no dia 4 de outubro, às 9h30, nós vamos ter o nosso primeiro culto presencial, com limitação de público e com todos os cuidados dos protocolos sanitários exigidos pelas nossas autoridades, né? Desde já, lógico que não vai caber todo mundo, então, se você quiser vir, né, você manda um zap ou para Meire ou para mim, para a gente inscrever você na lista, e os primeiros que se apresentarem serão inscritos, e aí os outros vão ficar para o próximo domingo. Tá bom, gente? Os nossos cultos de quarta-feira de oração continuarão sendo online, nosso culto de intercessão também. Também em outubro nós vamos voltar com Celebrando a Recuperação presencial, com um grupo pequeno, e também com o nosso curso de maturidade cristã. Joia? Então conto com vocês, dia 4/10, 9h30, a gente está aqui. E a nossa transmissão online, a partir do dia 4/10, vai começar a ser pela manhã, né? Às 9h30. Então, nós não teremos mais transmissão à noite. Ok, gente? Mas a gente vai estar sempre reforçando isso para você. Nós vamos orar. Eu quero mandar um abraço e a nossa intercessão para a Ângela do Maciel, que está passando por um momento difícil no hospital, né? E a gente está aqui intercedendo. Também o meu vizinho, né, o filho do irmão Júlio, Rafael, né, irmão do Samuca, pediram que a gente estivesse orando, porque eles testaram positivo, ele e a sua esposa, para o Covid. Nós vamos orar por vocês também, amém? Senhor Deus, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Pedimos pela palavra que vai ser pregada, que o Senhor fale conosco. E também, Senhor, colocamos nas tuas mãos a vida da irmã Ângela, do irmão Maciel, que tu estejas sendo com a tua serva, Senhor, nesse momento tão difícil de recuperação. Que a tua mão generosa esteja sobre ela, sobre a vida do Maciel, sobre a vida da Aline. Também pedimos, Senhor, pelo Rafael, filho do meu amigo Júlio, irmão do Samuca, sua esposa, que ele possa se recuperar e estar em breve com sua família. Essa é a nossa oração, é a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos começar uma série de 2 sermões, né? O de hoje e de domingo que vem. Se você leu a legenda, né? Uma das coisas que me assusta um pouco nos nossos dias, e a gente, infelizmente, a história sempre se repete, em momentos de crises assim, a igreja nunca conseguiu se posicionar de maneira coerente. A gente vê algumas vozes dissonantes aí, de sensatez, vozes proféticas, mas no geral a gente vê alguns exageros, tanto por um lado, tanto para o outro. E o mais incrível é que isso vai fazendo com que uma geração inteira de cristãos tenham valores totalmente distorcidos, e isso provoque quedas espirituais assim enormes, né? Evidente que todos nós já caímos, todos nós já enfrentamos derrotas na nossa jornada com Deus, todos nós experimentamos a tristeza de pecar, de decepcionar o Senhor, e muitos de nós já experimentamos inclusive um período de esfriamento espiritual. Então a gente vai discutir sobre isso hoje,
e domingo que vem à luz da vida de Pedro. Hoje nós vamos falar sobre atitudes que nos levam à queda espiritual, estudando a vida de Pedro. E a semana que vem a gente vai falar sobre atitudes que levam à nossa restauração espiritual. Eu queria convidar você para ler com a gente o livro de Lucas. Nós vamos ler alguns versículos espaçados, mas eu queria começar lendo com o versículo 33. Então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, eu supliquei em oração por você, Simão, para que sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Contextualizando você historicamente, Jesus aqui, ele acaba de celebrar a última ceia, né? Judas já saiu para trair Jesus. Os discípulos estão a caminho do Monte das Oliveiras. Você vai ver isso lá no Evangelho de Marcos. E aí Jesus de repente fala assim: vocês todos vão me abandonar, né? E nós vamos ter problemas. E aí Pedro, né, se levanta e fala: olha, isso não vai acontecer. Lá no Evangelho de Marcos, inclusive, ele faz uma declaração assim bastante deselegante com seus colegas discípulos. Ele diz: olha, embora todos aqui possam te abandonar, e é verdade, eu não, eu vou ficar do seu lado até a morte. E aqui na parte de Lucas, a gente vai ver só esse episódio, quando Pedro já responde: olha, eu vou ficar com o Senhor até a morte. Só que Jesus faz algo interessante, né? Jesus fala assim para todos os discípulos, né? E eu já vi alguns pregadores falar: olha, Pedro, Satanás rogou a tua vida para peneirar você. E na verdade não foi para peneirar só Pedro, foi para peneirar todos os discípulos. Todos os discípulos iam ser provados, né? Na verdade, Jesus, ele diz a Pedro que intercedeu pela vida dele, pela fé dele, porque Pedro passaria por um período muito difícil. E novamente Pedro insistiu: não, eu vou morrer contigo. A história mostra que foi um fiasco enorme, e Pedro fracassou no seu intento, negando Jesus. Quando a gente traz isso para a nossa vida prática, uma das coisas que me assusta e me escandaliza na igreja é essa teologia que nos prega um ufanismo evangélico, uma invulnerabilidade, uma invencibilidade. E eu tenho visto agora na pandemia assim, discursos absurdos. Outro dia eu vi aí uma loucura: se você tem fé, venha para a igreja; se você crê na ciência, fique em casa. Quer dizer, que frase mais estúpida, mais sem sentido e mais desprovida do contexto da palavra de Deus, né? A gente só olhar as bem-aventuranças, a gente vai ver que tem alguma coisa errada com essa frase. E a gente vai ver alguns crentes com esse discurso de que se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Essa coisa maluca, teologia doida de que a pandemia foi enviada por Deus para castigar a humanidade. Outro dia eu vi: eu estou orando e Deus vai me guardar. E aí eu tenho algumas perguntas no meu coração que me afligem, né? Por que você acha, honestamente, que Deus guardaria a sua vida? Ou porque eu, na minha arrogância, acho que Deus guardaria a minha vida e não guardou a de vários colegas pastores meus, alguns muito preciosos, muito queridos, que faleceram? Homens de Deus, missionários, homens que dedicaram a vida ao Senhor, faleceram de Covid. Por que Deus não os guardou? E por que guardou a mim? Você acha mesmo que eu sou melhor que eles? Você se considera melhor que os outros? Eu acho que essa teologia está um pouco
distorcida da verdade, até à luz do que os próprios discípulos sofreram e à luz do que Paulo sofreu. A gente vai ver Paulo tomou pedradas, foi apedrejado várias vezes, foi chicoteado 3 vezes. Como é que você acha que eram as costas de Paulo? Como é que você acha que era o rosto de Paulo? Acaso apareceu um anjo do Senhor ali para pôr um escudo para as pedradas não atingirem Paulo? Acaso tinha alguma pomada ali, cicatrizante imediata, para tirar a dor das chicotadas que Paulo levou? Claro que não, queridos. Por isso que Paulo diz de maneira dramática: eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Então me parece que nós criamos de alguma forma uma espiritualidade defeituosa, doentia, em que nós achamos que os males que afligem todos os seres humanos normais não nos vão atingir só porque nós somos cristãos. E o pior, em situações de pressão, nós nos tornamos arrogantes, pedantes em nossas conquistas, especialmente as materiais, porque hoje nós associamos a bênção de Deus a uma vida material próspera. E aí o que acontece conosco? Nós, de maneira absurda, achamos que estamos prontos para tudo, como aconteceu com Pedro. Isso às vezes não é nem por mau caratismo, não é nem assim vaidade, a gente faz isso por desconhecer mesmo as realidades do mundo espiritual e as realidades do reino espiritual. E Pedro achou que estava pronto para qualquer parada. Pedro achou que jamais ele, na sua coragem pessoal, na sua cosmovisão de vida, na sua impetuosidade, jamais seria traído pelas suas emoções e nos momentos de pressão da vida. A primeira coisa que nós precisamos aprender aqui no versículo 22, 33, quando Pedro diz: olha, Senhor, eu estou pronto para ir à prisão e até a morte ao seu lado, ela revela um problema muito sério de todos nós, uma autossuficiência desprovida de sustentação bíblica. O fato é que nenhum de nós está pronto, nenhum de nós está preparado, nenhum de nós dá conta da própria existência. Na verdade, o próprio Paulo diz de maneira linda, diz: olha, pela graça de Deus eu sou o que sou. Na verdade, amados, o que nos sustenta é o Senhor. Lá em Lamentações de Jeremias, a gente vai ver, Lamentações de Jeremias, a gente vai ver coisas extraordinárias, dizendo: olha, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque em dados momentos, nós não vamos dar conta da vida. Em dados momentos, os problemas vão nos pressionar de todos os lados. E essa nossa autossuficiência religiosa, ela desmorona como um castelo de cartas. Então, o primeiro passo em direção à ruína espiritual, à derrota espiritual, é essa autossuficiência que se abateu e que tomou conta da igreja. Isso é uma meninice, uma infantilidade. A vida cristã, ela não é uma linha reta rumo ao céu. Ela não é um crescimento linear constante. A vida cristã, ela é feita de grandes vitórias, de derrotas. Ela é feita de grandes avanços, de paradas. Gosto muito de um livro do Christian Shen, em que ele fala sobre o Salmo 23, chama-se A Vida Abundante, um livro da editora dos clássicos. Se você puder ler, um livro pequenininho, e ele fala algo tremendo sobre a vida cristã na perspectiva de uma filosofia oriental, de que a vida cristã se assemelha, eu já disse isso aqui, mais às estações do ano. Tipo, nós teremos grandes primaveras com o Senhor, verões alegres, mas nós teremos
outonos sem frutos e sem folhas, e passaremos invernos bastante solitários. Então, por favor, cuidado com a sua autossuficiência espiritual. Esse foi o primeiro grande equívoco da vida de Pedro. O segundo passo e equívoco foi a indolência dele. Olha só, versículo 45 vai dizer o seguinte, olha o que ele fez. Capítulo 22, versículo 45. Por fim, Jesus se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, exaustos de tristeza. Jesus disse: por que vocês dormem? Levantem-se e orem, para que não cedam à tentação. Hoje nós somos uma geração de crentes, e quando a gente fala indolentes, é que a gente acha que a vida cristã, ela pode ser vivida de qualquer forma, né, queridos? Não existe seriedade de propósito. E aqui eu quero fazer uma separação grande de uma espiritualidade baseada em regras humanas, em isso pode, isso não pode, de um desejo sincero de buscar o Senhor, reconhecendo suas limitações. A indolência é quando a gente acha que vale tudo. A indolência é quando a gente acha que nada vai nos atingir, e aquela história, aqui eles foram pegos dormindo no pior momento de Jesus. A indolência, ela tem a ver também com o próximo. É mais ou menos o seguinte: se eu estou bem, não me interessa se o meu irmão está mal. Se eu tenho comida na minha casa, não me interessa se o meu irmão não tem. Se eu estou bem com a minha família, não interessa se meu irmão não está. É aquilo que se diz aí na gíria da internet: ema, cada um com seus problemas.com. E essa indolência, essa indiferença com o sofrimento de Cristo abalou Jesus. Falou: olha, vocês tinham que orar, porque a coisa é muito pior do que vocês pensam. E Pedro estava junto disso. Nós somos assim, várias e várias vezes, né? Fazemos isso. É só você olhar a nossa relação com a comunidade. Hoje poucas pessoas querem ter uma vida comunitária ardente, fervorosa, de serviço, de alegria, de doação, de entrega. Hoje, na verdade, é o oposto. Nós tratamos a comunidade como um balcão religioso. O que eu posso usar na minha comunidade? O que a comunidade oferece para que eu possa me servir? Não é um fast food para você pegar um prato disso, não. A comunidade é lugar de você se entregar. Terceiro passo e terceira atitude que levou Pedro a uma derrota flagrosa foi a sua falta de visão espiritual. No versículo 50, se você acompanhar comigo, olha só o que aconteceu. Um deles, versículo 49, quando aqueles que estavam com Jesus viu o que ia acontecer, disseram: Senhor, devemos lutar? Nós trouxemos as espadas. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Mas Jesus disse: basta, e tocando-lhe a orelha do homem, curou. Então Jesus se dirigiu aos principais sacerdotes, capitães da guarda do templo e aos líderes do povo que tinham vindo buscá-lo, e disse: por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Todos os dias eu estava ali ensinando. Mas esta é a hora de vocês, o tempo em que reina o poder das trevas. Uma das grandes tragédias da igreja dos nossos dias é subestimar o poder dos demônios. É subestimar o mundo espiritual, e aí a gente vive extremos, né? De um lado, uma igreja que não acredita em nada, e do outro, uma igreja que chega a expulsar o demônio da unha encravada. Ambos pecam pelos exageros e pecam pelo básico. Não
conhecer o mundo espiritual, ou seja, falta de visão espiritual, falta de conhecimento. Isso é algo que nós precisamos como igreja voltar a estudar, é cosmovisão cristã. Nós precisamos aprender e reaprender a enxergar a vida e o mundo com a mente de Cristo, com a mente de um cristão. E nós vemos hoje uma igreja que ignora o mundo espiritual e ignora inclusive o poder das trevas. Nós não conseguimos mais discernir onde há luz e onde há trevas. Há muitos cristãos hoje que não conseguem mais discernir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Então, faltou aqui a Pedro a visão espiritual de entender que era um momento difícil, era a hora das trevas estarem agindo. Por isso Jesus falou: basta. Por quê? Porque era aquele tempo que tinha que ser vivido. Faltou visão espiritual para Pedro. Por último, no versículo 54, todos abandonaram Jesus e Pedro não foi diferente. Pedro se afastou de Jesus. Interessante que ele ficou de longe, lá no versículo 54. Então eles o prenderam e o levaram à casa do sumo sacerdote, e Pedro o seguiu de longe. Quer dizer, Pedro já não estava mais ao lado. Aquele que disse que estava pronto para morrer, de nenhuma forma negaria Jesus, já ficou de lado, ficou de longe, enquanto Jesus era conduzido, ao invés de estar ali lado a lado com ele. Então, o que acontece conosco nessa jornada de queda é que pouco a pouco nós vamos nos afastando do Mestre. Pouco a pouco nós nos afastamos da palavra. Pouco a pouco nós nos afastamos de uma vida de oração saudável. E quando eu falo de uma espiritualidade saudável, eu não falo daquela vida religiosa, de eu acordar 3 horas da manhã para orar, fazer jejum uma vez por semana. Não é nada disso. É de você ter um coração voltado para Jesus. Ele ser o centro da sua vida 24 horas. Uma vida de simplicidade, ter conversas, diálogos com Jesus no ônibus, no seu trabalho, quando você está descansando, ou quando você está viajando, você entender que você está com o Senhor 24 horas. Mas nós nos afastamos. Nós achamos que a nossa vida espiritual agora é só aos domingos. E durante a semana a gente vive uma vida completamente longe de Deus. Eu já tive a triste experiência de visitar uma pessoa e falar: olha, pastor, uma coisa é a minha vida na igreja, outra coisa é a minha vida fora da igreja. Na vida na igreja o senhor pode falar comigo, na minha vida fora da igreja o senhor não tem que se meter. Eu falei: meu Deus, quer dizer, é isso que nós estamos vivendo. E por último, queridos, ele comete um equívoco maior. Pedro, no meio dessa angústia toda, ele busca refúgio aonde? No mundo. Olha o que aconteceu. Pedro o seguiu de longe, os guardas acenderam uma fogueira e no meio do pátio sentaram-se em volta e Pedro sentou-se com ele. Uma criada notou a luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele e por fim disse: este homem era um dos seguidores de Jesus. Mas Pedro negou dizendo: mulher, eu nem o conheço. Nós vamos parar o texto por aqui, porque senão nós vamos entrar já na semana que vem. Mas é impressionante, como nós, nesses momentos de descida, a gente acha que o mundo vai nos fornecer refúgio e vai nos fornecer abrigo. É um equívoco enorme. Na verdade, o mundo nos odeia. O mundo matou o nosso Senhor. E o mundo vai fazer o possível para destruir sua fé também. Por isso lá atrás, Jesus fala: Pedro, o diabo rogou para peneirar todos vocês, mas eu pedi pela sua fé.
Jesus reconhecia a fraqueza interior de Pedro e sabia que nesse momento aqui, Pedro não estava preparado. E Pedro foi no seu medo, na sua angústia, buscar refúgio e se aquecer no mundo. Quantos de nós, por favor, né? Quantos de nós já buscamos refúgio em coisas que não vão, na verdade, nos dar abrigo? Quantos de nós, e eu me incluo nisso, né? Nós nos escondemos, nós nos abrigamos, buscamos consolo em coisas sem nenhum valor, coisas que não vão acrescentar absolutamente nada. Às vezes eu não sei se você já aconteceu com você, mas vira e mexe acontece comigo. Eu falo, quer saber? Acho que hoje eu vou assistir uns filmes aí para esfriar a cabeça. Quer dizer, filme esfria a cabeça? Eu vou dar uma volta aí para esquecer um pouco, me acalmar. Vamos sair, vamos viajar, que aí a gente espairece. Isso não vai acontecer, né? E o problema vai junto. Nesses momentos, o único lugar seguro é a cruz. Larry Greb, ele tem um livro que marcou muito a minha vida. O nome do livro é O Lugar Mais Seguro da Terra. Esse livro é lá da década de 90. E ele fala que o lugar mais seguro para as nossas vidas é a cruz. E eu, assim, em momentos de muita dor, de muita angústia, de muito medo, de quedas, de derrotas, eu mentalizo assim, mais ou menos, eu abraçando uma cruz, um Jesus ali, eu falo, Senhor, não permita que eu saia daqui, porque se eu sair daqui, eu vou cair. E muitas vezes, eu não abracei essa cruz e tive quedas, tive derrotas flagrosas. É interessante a gente observar que quando a gente busca abrigo no mundo, as desculpas, elas são sempre de que nós somos de alguma forma vítimas. De alguma forma fomos enganados pelas pessoas, sofremos. Tudo isso é verdade. São João da Cruz, na sua noite escura do Espírito, ele fala da noite escura da matéria. E ele fala de um tipo de crente que, quando está indo em direção à cruz, fica prisioneiro no reino dos homens. Isso é uma coisa muito séria e uma discussão muito grande, que isso vai remontar lá à mitologia. Havia um Deus que hipnotizava as pessoas no entretenimento, no lazer. Aliás, se você quiser ter uma ideia de como foi isso, teve um filme há uns anos atrás aí, não sei se era Jack o Aparador de Raios, era isso? Jack o Pegador de Raios, uma coisa assim. Lá tem uma cena assim, ele vai tentar salvar o povo e ele entra numa sala, e ali é um negócio de deuses, ali ele fica ali hipnotizado. Quando ele sai da sala, já tinham se passado 3 dias. É o que acontece conosco. Satanás, de alguma maneira, e São João da Cruz vai falar isso, de alguma maneira ele tenta mostrar para nós um mundo, para evitar que a gente olhe para a cruz, para evitar que a gente busque abrigo na cruz, para que a gente encontre refúgio aos pés do Senhor e a gente fique buscando refúgio nas coisas desse mundo. Foi aí que que Pedro enfrentou o seu pior momento. E, como disse Pablo Neruda, né? Nós vamos, cedo ou tarde, na nossa vida, Deus vai nos confrontar conosco mesmo. Todos nós vamos ter um encontro conosco mesmo. E Neruda diz: esse dia pode ser o dia mais feliz e libertador da sua vida, ou o dia mais triste da tua existência. Para Pedro foi o dia mais triste da existência dele. E a semana que vem, nós vamos, a partir desse ponto, dessa derrota, dessa queda tão humilhante que Pedro sofreu, os passos que levaram ele à restauração. Amém, queridos?
você possa recordar. Primeiro passo, autossuficiência. Cuidado quando você acha que vai dar conta da vida, quando você acha que vai segurar a onda. Nenhum de nós consegue. Segundo passo para a queda, a indolência. Leve a sério sua caminhada com Deus. Terceiro passo, falta de visão espiritual. Não subestime os demônios e as trevas. Quarto passo, não se afaste de Jesus. Não se afaste do caminho do Senhor. E o por último, não busque refúgio no mundo, querido. Muito cuidado, que esses foram os passos que antecederam, foram atitudes que Pedro tomou, que levaram ele à derrota e à queda espiritual. Semana que vem nós vamos trabalhar o aspecto positivo, como que Pedro foi restaurado. E eu quero que você ore por mim, eu vou estar orando por você, e nós da igreja, oremos uns pelos outros, porque nesse tempo de pandemia, queridos, muitas foram as interrogações de todos nós, muitas foram as angústias, as dúvidas, as perguntas, e muitos caíram espiritualmente. Eu também passei por momentos difíceis, eu tenho grandes dúvidas no meu coração, eu tenho grandes temores, eu tenho grandes questões, grandes perguntas para fazer para Deus. Mas eu tenho para mim mais ou menos o seguinte: se eu me afastar de Jesus, para onde eu vou? Eu já vim de lá, eu vim do mundo, o mundo não tem nada para mim. Se eu abandonar Jesus, para onde eu irei? Como Pedro diz lá em João capítulo 6, Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Então eu, nos meus momentos de maior dificuldade, eu recordo de algo muito extraordinário. Filipenses diz no seu livro Maravilhosa Graça. É verdade que na igreja e na cristandade a gente vai encontrar pouca graça, mas a gente precisa lembrar que no mundo não existe graça nenhuma. A graça é uma coisa que o mundo não conhece. Amém, querido? Que o Senhor nos guarde e que você seja protegido de caminhar por esses passos tão arriscados e que podem nos levar a grandes derrotas espirituais. Deus te abençoe. E mais uma vez peço desculpas por nosso culto não ter sido online hoje, mas espero que a gravação tenha saído de acordo e ela possa abençoar a sua vida. Quarta-feira nós estaremos aqui com o nosso culto de oração. Amém? Vamos encerrar o nosso culto com mais um louvor. Talvez você não saiba, mas existe alguém que pensa em seus problemas e a você quer muito bem. Quer te ver feliz como eu sou, pois ela é a razão da minha vida. Quer te dar amor como ninguém pode dar a sua própria vida. Sei que você não o conhece, mas eu quero lhe falar. Jesus te ama tanto e só quer te ajudar. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Deixa tudo então, vem, seja feliz também com Jesus, com Jesus, com Jesus.
seus problemas, já você quer muito bem. Quer te ver feliz como eu sou, pois Ele é a razão da minha vida. Quer te dar amor como ninguém pode dar a sua própria vida. Sei que você não o conhece, mas eu quero lhe falar. Jesus te ama tanto e só quer te ajudar. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Com Jesus, com Jesus, com Jesus, com Jesus. Deixa tudo então, vem. Deixa tudo então, vem. Com Jesus, com Jesus, com Jesus, com Jesus. Amém? Boa semana. Deus abençoe.